Olá pessoal, vamos seguir com o nosso projeto. Foi muito pedido aí para a gente poder criar mais jogos em Python. Ok, como eu já tenho o Minecraft aí que eu criei há muito tempo, logo no início do nosso canal, também vou atualizar ele, colocando mais, implementando mais coisa nele. Então vou deixar aí para vocês, e desde já eu te peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha, erros nos comentários aí para que a gente possa te ajudar. Também já deixei a pasta assets que a gente vai trabalhar, tá lá no GitHub. Pega ela lá, cria uma pasta main no seu computador, não importa se é C, se é D, E, F, o disco que você tiver aí, cria uma pasta e coloca ela aí dentro. Onde é que a gente tem os nossos assets aqui, sounds, os sons que a gente vai usar e tudo mais. E desde já eu quero responder algumas perguntas aqui que muita gente me perguntou se ainda vale a pena estudar programação, porque as empresas aí estão demitindo, né, muitas pessoas. E qual é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista, cara, não abandona a profissão. Por quê? Uma coisa eu te falo, de fato, aprender programar, muitos pensam, muitos acham que aprender a programar, trabalhar como programador, ainda mais a nossa raça, certo? Brasileiro. Ele aprende a escrever ali Hello World, né, na tela do computador, aí ele já quer subir no tijolo e fazer discurso, e não é bem assim, tá, pessoal? Programar, aprender a programar, ser um programador produtivo é estudar, 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 praticar dia e noite o resto da sua vida. E como que eu inspiro, né? Como que uma pessoa que eu me inspiro para poder, como que fala, que me inspirei naquela pessoa, né, para me poder aprender a programar. Muita gente quer ser um cantor, então ele vai e tem aquela outra pessoa como base, entendeu? A minha não existe. A pessoa que eu baseio, ela é, como eu digo assim, não existe, ela é invisível, mas eu tenho a pessoa que eu me inspiro todo dia para poder me cativar, né, para me deixar eu sempre ativo para aprender coisas novas. Essa pessoa é aquele que sempre sabe mais do que eu me inspiro naquela pessoa. Todo dia eu aprendo uma coisa, eu falo assim, epa, quem fez isso aqui, quem deixou esse comentário, quem já programou, sabe mais do que eu isso aqui. Então aquilo que eu já aprendi ali, eu já penso, eu quero ser aquela pessoa. Aí eu aprendo outra coisa ali, puxa, eu sabia, eu pensei que eu sabia isso, mas tem gente que sabe mais do que eu. Então inspira na pessoa que sempre sabe mais do que você. Vai em cima daquela pessoa, é isso aí que você tem que ter em mente, em base, tá? Então é estudar, estudar, praticar e bola para frente. As empresas tá mandando muita gente embora, sim, por quê? Vou te explicar por quê. Certo, às vezes eu enjeito trabalho porque não dá para mim mais, já tô lotado, então eu vou te explicar o porquê. As empresas, elas não querem ter gasto com a pessoa que fala que sabe programar e ela fica ali, né? Tipo assim, né? O lucro que era para a empresa está empatando nele. Não, ela vai buscar aqueles que sabem mais e mais. Que mesmo que ela tenha 5 funcionários, certo? 5 funcionários que faz um faz back-end, outro faz front-end, outro faz outras coisas.
ela vai pegar duas pessoas, certo? Ela vai pegar duas pessoas que é um full stack, entendeu? Então ela vai preferir pagar mais o salário maior para manter aquelas duas pessoas do que 5 pessoas, que aí ela não precisa pagar imposto e essas coisas tudo em cima. Então é aí que então inspira naquela pessoa que sabe mais do que você, mas não seja egoísta, tá? Tudo que você planta, você colhe aqui. Lembra disso, tá? É aqui na terra que você colhe isso aí, tá? Então não tem jeito de você plantar, vamos supor, plantar arroz e colher feijão, né, pessoal? Tá me entendendo? Bom, eu tô meio rouco, peguei um resfriado aí, vou tentar dar início nesse projeto aqui. E então o nosso asset tá lá no nosso GitHub para você poder já pegar e colocar aqui. E daqui a gente vai partir, beleza? Então eu vou abrir essa pasta principal com o meu Visual Studio Code. Vocês já estão por dentro disso aqui, não é isso? Então por enquanto a gente só tem as nossas assets aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, neste projeto aqui eu vou usar o Ursina, tá? O que é o Ursina? Você pode dizer que é uma lib, um módulo, um packet, o que for, tá? A gente tem o Pygame e a gente tem o Ursina, tá? Que ele é já mais voltado aí, ele é bem mais implementado que o Pygame e você pode criar 3D com ele, tá bem? Então para isso aí, vamos pedir um terminal. Eu tô meio gripado, tá, pessoal? Às vezes eu vou tossir aqui, mas depois eu edito essas tosses, que eu tô com uma tosse muito forte. Tô tomando uns remédios aí, mas tá... A temperatura aqui onde é que eu tô tá muito baixa e essa época, né, mudança de tempo, então deixa a gente assim. Vamos lá. Um terminal, new terminal, e vamos instalar simplesmente pip, né, install Ursina, lá desta forma aí, beleza? Dá um enter aí, ele já vai instalar pra gente. No meu caso aqui eu já tenho de outros projetos, no caso seu vai instalar aí, beleza. Vamos criar o nosso primeiro arquivo, vou colocar como main, desta forma, .py, que ele é o main ou principal, como você queira. Então vamos primeiro, né, from o que? Ursina, não é isso? Vamos pegar Ursina. A gente vai importar, parece que a gente está programando até em Tkinter, né? Vamos aqui importar tudo, asterisco desta forma aí. Ok, vamos criar a nossa janela. Então eu vou colocar app, você já deve estar cansado disso aí. Ursina, né? Vamos ver se ele vai puxar ali. Não, Ursina. Ok, não tem problema, chamamos a função. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui app. Chamamos a nossa função run. Desta forma aí já tá bacana. Eis a questão, vamos verificar aqui. Ele está dizendo ali, Ursina is not defined. Ok, bom, para isto aí, eu vou deixar assim por enquanto. Depois a gente modifica aqui. Eu preciso criar uma janela, né? Então vou colocar assim, ainda, ou você pode colocar janela, como queira. Vai ser igual a color, a gente vai colocar uma cor. Eu vou colocar assim, vamos pôr black por enquanto, só para vocês verificar isso aí, beleza? Então, basicamente a gente já está tendo uma tela aqui, né? Observe aqui, ó, que ela ficou toda preta aqui e ela tá aqui pra gente. Vamos aqui, vamos colocar ela como blue, que é azul. Vamos rodar e tá aí a nossa janela do nosso game, beleza? Ok, então bacana, certo? Ele tá dizendo aqui, vamos vir aqui em views, vou ver aqui, vamos colocar aqui Python ou interpreter e vamos verificar aqui. Eu vou pegar esse daqui 3.7 ponto alguma coisa, vamos verificar e tá aí, beleza. Ok, bom, basicamente é isso aí. Se eu vim aqui e rodar, temos aí a nossa janela, né, pessoal? Caso o teu não
não fecha aí. Se eu não me engano, Shift e Q, isto mesmo, fecha também. Então, perfeito. Bom, precisamos de alguns controles. Já precisamos começar a controlar o nosso game, né? Então, from o quê? Vamos pegar aqui o Ursina. Deixa eu ver se ele vai puxar aqui alguma coisa. Tem o Ursina. Não é application. E tem ali o isto mesmo. Prefabs desta forma aí, ok, pessoal? Vamos pegar, tem o first person controle, que vai ser igual o que? Ou seja, vamos importar primeiro, né? Então, import o que? O nosso first person controller. Ok. Se vocês prestar atenção, ele já diz first person controle, primeira pessoa a ser controlada. Bom, a gente pode usar ele para muitas coisas. A gente atribuir imagens nele e tudo mais. A gente faz qualquer coisa, não é só pela primeira pessoa não, tá, pessoal? Não é bem assim, ok? Já que estamos aqui também, a gente pode criar o nosso terreno, né? Então vamos criar este arquivo já de uma vez. Eu vou colocar assim, o que? M underscore terreno. Import o que? Vamos criar lá uma classe, né? Então podemos colocar terreno desta forma, né? Então este arquivo, Ctrl C, vamos aqui, Ctrl V, .py. E lá a gente vai ter a nossa classe, né? Então vou colocar classe, vou colocar aqui, o que a gente colocou aqui? Colocou import aqui. E toma aqui, ok. Primeira coisa, opa, aqui é 2 pontos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso init, né? Ou mesmo que construtor, para que vocês entendam. Então é muito simples aí. Eu não queria isso tudo, mas ele já pôs aí. Então aqui 2 pontos. Ok, beleza. Eis a questão. M de main terreno. Creio que ficou legal aí. Ok, beleza. Vamos criar o nosso play. Então eu pôr assim, o que a gente põe? Como é um objeto, eu vou pôr assim, ó, subject underscore, o que a gente põe? Pode ser player, vai ser igual, ou jogador, melhor, jogador. Vai ser igual, o que a gente importou lá? O nosso first person controller, né? Então a gente vai já ter controle deste personagem, né? Ok. O que eu preciso fazer é criar uma def para me poder atualizar isso aí, né? Então eu vou colocar assim, update o que? Vamos sempre atualizar. Atualizar o que? Aqui a gente pode colocar várias coisas aqui, né? Então, primeira coisa que eu tenho que pensar na minha classe, né? Isso lembra que a gente criou ela lá em vídeos anteriores, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, eu vou colocar assim terreno mesmo. Ele vai receber o que? Agora sim o nosso M, né? Só que é maiúsculo, M underscore terreno, né? Porque lá tem a nossa classe, então chamamos ela, não pode esquecer dela aí. Outra coisa que a gente tem que fazer é gerar este terreno, né? Então eu coloquei aqui, vou fazer o seguinte, cá embaixo, vamos chamar isso aí para a gente poder testar, né? Então vou colocar terreno, vai receber o que? Um ponto, podemos colocar, né? Como é generation, gerar, então vou pôr assim, ó, gerar terreno. O que a gente põe? Por aí afora, né? Ok, beleza. Então a gente precisa criar isso aqui também, esta função. Então observe que a gente está criando os objetos, né? E a gente vai passar para cá. Aqui, como é o nosso construtor, fica fácil para a gente poder ir manipulando isso aí, né? Não é verdade? Isso aí, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, mexer com isso aqui, Ctrl X. Vamos trazer para cima, né? Vou pôr aqui depois do nosso app, ok, nosso app entra aqui, a gente está fazendo o import aqui, ok, só melhorar aqui, tá pessoal, ok, então
vamos fazer o seguinte. Aqui a gente cria o nosso controller, né? E aqui a gente põe em cima aqui, ok. Fica melhor aí, bacana. Melhor não, tem que ser aí para não dar erros, né? E agora vamos criar esta função, né? Então posso copiar aqui, Ctrl C, e vamos retornar para cá. Então se a gente vir para cá, vamos aqui indentar, né? Ok, vamos fazer o seguinte, def contra o V, já temos ela aí, 2 pontos. Eu vou dar um pass aqui para não dar erros, ok. Já cá em cima, vamos implementar alguma coisa aqui. Para mim poder trabalhar com o Ursina, é o seguinte, quando eu me referencio assim, self, né, é o mesmo que ela, esta classe, né, ou esta função. Neste caso aqui, se eu fazer desta forma aqui, eu me referencio o mesmo que self, tá, pessoal? Então aqui, lá no Pygame, em Python, a gente referencia muito self. Aqui, se eu colocar this, é a mesma coisa que self, beleza? Então, vou deixar desta forma. This, vamos colocar aqui, eu preciso de pegar. Vamos pôr aqui, como a gente tem os nossos assets, vou colocar assim um sub assets. Eu vou só deixar assim, né, um subset. Vai ser igual. Vamos criar a nossa lista, né? Que vai trazer os nossos assets. Mais à frente a gente vai manipular isso aí. Desse ponto vamos trazer aqui um número de subsets desta forma aí, que vai ser igual a 1. Vai começar no 1. This, vamos colocar a largura também, né? Então, this ponto sub o que? Sets, né? Só que eu não quero subsets. Isso aí está sendo ali referenciado as nossas de cima. Eu preciso de uma largura, né? Então, sub width, eu vou colocar desta forma, ou width, né? Como queira, tá, pessoal? Então, ele vai ter um 32 por aí afora. 32 pixels, eu acho que fica bom. Só que aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente pode fazer assim, porque a gente tem tem muita coisa para importar. Então podemos importar tudo. Que aí pega os entity, a gente pega as texture, né? Tudo bacana aí. Então para isso aí, vamos criar também já os nossos blocos. Então desse ponto, vamos colocar bloco. Mesmo a gente tem esta imagem, tá, pessoal? Lá no nossos assets, ó, a gente tem aqui um bloco objeto que eu deixei aqui, então vamos usar ele, que é o nosso bloco, né? Então é perfeito. Então podemos fazer o seguinte, vai ser igual, vamos carregar, né? Então load, não é isto? Load module, isto mesmo que eu preciso. E aqui a gente coloca o nome, né? Lá no caso tá block, se eu não me engano, PNG, não é isso? Tem que ser perfeito aqui. Vamos aqui. Object, né? Então, aqui, objeto. Ok. Bom, a gente precisa pegar a textura também, né? Então, desse ponto que texture. Vamos verificar. Que é a textura, né? Vou colocar Atlas. Ok. Que vai receber. A gente tem também. Lá, tá, pessoal? Não esqueça disso, que vai ser... A gente tem a nossa texture... Vamos ver aqui. Ó, texture... Deixa eu ver aqui. Estas texturas aqui. Que está a textura A_3, né? Então a gente já pode começar a carregar ela. Então vou colocar texture... A_3, não é isto? Vamos verificar está aí direito para não dar erros. Eu renomeei essas imagens aqui, tudo de jogos antigos que eu fiz. E eu poderia renomeá-las com os nomes melhores, mas vai dar muito trabalho aí. Vamos deixar desta forma. Então, a_3.png. Então, .png. Então, agora o nosso entity vai receber o que? Vamos passar aqui, né? Ele vai chamar o nosso module, não é isso?
neste caso aqui, a gente vai colocar assim, o module, que é o modelo, vai ser igual. Vamos colocar this, não é isto, ponto, que a gente colocou? O nosso block, não é isto, vírgula. A gente precisa da nossa texture, né? Então a gente colocou texture, vou pôr desta forma, que vai receber, só que aqui a gente colocou o quê? Não, né? Eu vou deixar desta forma aqui, sem letra maiúscula, porque senão depois a gente confunde, tá? Texture, né? Vai ser igual a this o que? Ponto, né? Opa! Ponto o nosso text atlas. Ok, beleza. Ok, bacana. Então a gente já está carregando estas duas imagens. Certo? Entendido? Agora, eu preciso jogar estas imagens, né, que a gente está carregando aqui dentro da nossa lista, não é isso? Como a gente faz isso aí? Vamos fazer o seguinte. Ainda ali, tá, pessoal? Indenta o código. Diz o que? Ponto, não é isso? O nosso subset, não é isso? Que é a nossa variável dentro do nosso array ou a lista, para que você entenda. Então, como é isso aí, faz um ponto o que? Append, não é isso? E passamos o que? Qual é a variável que está recebendo? Né, pessoal? Observe aqui, certo? Ok, bom, beleza, 100%. Agora, a gente já pode implementar a nossa geral terreno, né? Agora, uma coisa eu te falo, pessoal, quando a gente refere x é direita e esquerda, tá? Zelta, que a gente referencia z, ela é para frente e para trás, tá? Y, para cima e para baixo. Estas são as posições, tá? Então já vou começar aqui com o x na nossa posição x, não é isso? Que é direita e esquerda, começar como 0. Zelta, que é referenciado como z, que é quando eu ando para a frente e para trás, também vou iniciar como 0. Agora entra a nossa distância, né? Vamos pôr aqui, por exemplo, d underscore de distância, desta forma, vai ser igual a diz o que? Vamos fazer o seguinte, ponto, tem o nosso sub que a gente colocou, que a gente colocou? Sub white, né? Ou width, né? Então, observe aqui que a gente está com 32, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso pegar esta... Como eu estou aqui, ó, o x vai ser igual a 0 e o zelta vai ser igual a 0, então isso significa que a minha tela é isso aqui, né? Então eu vou estar no meio da nossa tela. Então, por quê? Porque x referencia a posição direita e esquerda, zelta frente e para trás, então preciso especificar no meio ali. A distância, agora a gente pode calcular isso aí. Eu vou multiplicar ela, então, ponto aqui. Vamos multiplicar ela por 0,5. Creio que vai dar vai ficar bom aí. Depois a gente vai testar também, né, pessoal? Não tem problema. Ok, vamos fazer um for. For, vou colocar assim, k, né? In o quê? O que a gente colocou, né? Range, vamos passar o seguinte. Vocês já estão bem por dentro disso aí. Então, eu vou tirar da minha d de distância. A gente colocou ali de distância, né? Dist. Então, contra o v. E vamos fazer o seguinte, eu vou passar a minha distância. Então, d underscore dis. Ok. 2 pontos. E vamos fazer o seguinte, né? Como a gente vai dividir isso daí, a gente precisa de saber a nossa, né, frente para trás também. A gente precisa fazer o seguinte. Eu vou fazer outro for aqui já de uma vez, para evitar isso daí. Então, eu vou colocar assim, j... In o que? Range, vamos colocar range e passamos aqui a posição, né? Também da d, não é isso? Da nossa distância, vírgula, da de distância. Só que eis a questão. A gente não pode esquecer que a gente está passando aqui uma como negativo. Então ele vai pegar
a posição X, vai multiplicar por 0,5 e depois ele vai diminuir essa distância por ela aqui, tá? Então ele vai ficar mais ou menos, como cá em cima a gente colocou 36, então dividindo aqui, multiplicando, né, ela vai dar 64, não é isso? Mas jogando ela depois para diminuir 0,5, ela vai cair mais ou menos ali para metade por aí afora. Então, eu creio que vai bater aí. Depois a gente verifica isso aí. Vamos criar outra função. Vamos colocar ponto, vamos colocar aqui gerar. Gerar o que? Tem os nossos blocos, né? Então, vamos colocar assim, bloco, ok. Como eu falo para vocês, é difícil que a gente tem na cabeça aqui passar para quem está do outro lado aí assistindo a gente, tá, pessoal? É complicado, então vocês têm que pôr o cérebro para trabalhar também. O que a gente tem que pensar ali é o seguinte, que a nossa posição X, né? A gente iniciou como 0, a delta também como 0. Ok, então a gente está diminuindo ali a distância pela distância, né? Agora a gente tem que fazer o seguinte. Então, quando eu gerar um bloco aqui, eu pego aquela distância que ele tá, né? Ele vai marcar ali e depois eu coloco outro e assim sucessivamente. Então, eu preciso unir isso aí. O que a gente colocou? Então, quando eu gerar o bloco, ele vai unir a posição que é X, não é isto? E concatenamos mais o que? Ele vai pegar o que, né? Que é diminui pela distância e coloca o outro, né? Então ele vai pegar a posição e vai criar o bloco. Ok, depois a gente precisa também pegar o delta, que é para a frente e para trás. Então o delta ele vai ser concatenado com o nosso J, não é isso? Ok. Agora também, como a gente vai ter que criar isso aqui, Ctrl C, eu já vou copiá-la tudo aqui, ó, Ctrl o C. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui, né, dentro do código, tá, pessoal? Cuidado com isso aí, ó, pode fazer isso aqui, def o quê? Ctrl o V. Bom, então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, R, que é isso? Não, é porque que pulou para R ali? Eu não quero isso daí. Então, é coisa assim, né? Então, quando a gente gerar o nosso bloco, o que a gente vai fazer? A gente precisa referenciar this, como eu falei, ou self, tá, pessoal? Passamos aqui X, não é isto? E o nosso delta. Por quê? Porque a gente já está manipulando eles aqui, né? Ok, 2 pontos. Vamos fazer o seguinte. Como a gente... eu vou colocar um pass aqui, só desta forma. E vamos fazer o seguinte. Como a gente está pegando lá, importando do nosso Ursina, a gente precisa passar esta textura aqui. Então, o módulo que a gente está chamando aqui, né, não é este ponto this block, não. Aqui a gente tem que mudar. A textura continua a mesma coisa. Só que aqui tem a função, né, do módulo, que não é esta aqui. A gente vai pegar o nosso mesh, tá, pessoal? Que se escreve desta forma, que ele faz a mesma funcionalidade. Ok, bom. A função, a classe, chamamos aí a função. O negócio é o seguinte, que eu preciso especificar a altura, né, e a largura disto aqui, a escala desta textura que a gente está puxando aqui, né? Bom, para isso aí, vou fazer o seguinte. Então, eu vou pegar a minha variável ponto o texture. Vamos fazer o seguinte. Vou pôr assim underscore scale, que é a escala. Ele já me puxou aí. Vamos colocar, vamos multiplicar. Se lá ela tá 32 de largura, vamos pôr multiplicar 64 e dividir
Vamos pensar. Eu pego a escala dela e vou dividir pela largura, né? Então, ponto texture, temos o texture ponto width, não é isso? Ok, vai funcionar. Creio que por aí, né? Tendo, a cabeça dói. Tendo a escala e a largura, o resultado, né? Quando a gente for criar o nosso gerar, né? Quando a gente for gerar o nosso bloco, digamos que ele é assim para que você entenda, a gente tem que fazer o seguinte: vamos criar uma variável module, né? Vai ser igual a this ponto que vamos colocar o nosso subsets e pegar o index 0, que vai ser a primeira imagem que a gente vai ter, que vai ser o bloco, né? Então lembra que aqui a gente está criando ela, aqui a gente está jogando ela para dentro da nossa lista aqui. Eu já expliquei tudo aqui, colocando tamanho, altura, distância e tudo mais. Então eu vou pegar ela depois que tiver aqui dentro para que vocês entendam, na posição 0 ponto module. Então, tendo pegado a nossa imagem na posição 0, a gente precisa fazer o seguinte: module, né? Vamos pegar o vertices. Então, vertices, vamos pegar aqui o ponto extends. Vamos extend o que? Passamos aqui desta forma. Então, pegamos. A gente tem aqui o vec. Vamos pegar 3. Eis a questão. Agora a gente precisa passar tudo aquilo lá, né? Tem a posição X, tem a nossa posição Y, que é de cima para baixo. Temos que pegar o delta. E agora eu preciso fazer o seguinte. Então o nosso vertex vai receber o que? For in vertex. Vamos fazer o seguinte. Como a gente colocou aqui this gerar bloco, então eu posso fazer o seguinte. Não precisava daquilo ali. Ok, a gente pode fazer este for direto nele, né? Então, contra o V vai receber this ponto, vai gerar o bloco, né? Só que eu não posso chamar a função, e sim a gente tem a nossa variável já bloco, né? E o que eu estou passando aqui? Vertex, né? Então eu não preciso passar isso aí. Eu simplesmente referencio desta forma aqui, ponto vertex. Como a gente está passando aqui agora a altura também, né? Que o y é de altura e baixo, né? Então para cima e para baixo, a gente pode fazer o seguinte. Vamos colocar aqui y vai receber o que? Agora sim, eis a questão. Tem o random, random ranger, ele não puxou, né? Se a gente vir aqui e quick fix, vamos importar ele. Então ele importou lá o from random. Ok, então agora fica fácil. Como ele vai começar na posição, então a gente pode colocar ele para iniciar no -1, não é isso? E 1 aqui, então ele vai sempre colocar um ao lado do outro. Ok, bom, neste caso a gente pode fazer o seguinte. Aqui vamos incluir ele, né? Então, beleza. Então, quando ele gerar o nosso bloco, né? Então a gente vai colocar ele aqui também. Ok. Porque esse X, né? Como eu vou repetir aqui novamente, está gerando o bloco, né, pessoal? Então, como a gente tem o nosso bloco, ele é quadrado assim, né? Vamos pôr ele quadrado aqui, desta forma. Então, este bloco a gente está colocando ele. O X, né, é direita e esquerda da nossa tela. O delta é como se eu desse zoom e tirar o zoom, é para frente e para trás, certo? O Y
cima e para baixo. Então a gente já está fazendo isso tudo para ele ficar sempre no centro da nossa tela. E aí a gente vai movimentar a nossa câmera com o mouse depois, né? Então a gente já tem que pensar lá na frente. Então dá uma dorzinha de cabeça, porque como eu falo para vocês, eu sento aqui, não planejo nada, nada, nada. Eu tiro da memória, 35 anos, né, pessoal? Tiro da memória e vou passando por ali. Se der algum erro, depois a gente... Erro, não pode ter medo de erro. Ok, então... A gente criou ele e estamos passando pelo nosso bloco, ok. Como a gente está armazenando o nosso bloco nessa variável, a gente precisa fazer o seguinte. Então, vamos lá, vamos criar ele, né? Então, posso colocar... O que eu posso colocar? Eu vou colocar assim, o U vai ser igual a 8. Ele vai ter 8 pixels assim, né? De altura. Vamos colocar ele agora na largura assim. Então, U na vertical, UV de vertical, vamos pôr 7 por aí afora. Bom, vamos jogar ele para o nosso mod. Então, o nosso mod vai receber ponto UVS, tá? Desta forma aí, vamos fazer o extend, vamos extender ele no nosso é isso aqui, ó, mesma coisa que isso aqui. Então, vou copiar isso aqui e vamos fazer as nossas modificações. Bom, aqui a gente usou o VEC 3, né? Aqui eu já vou pro VEC 2, desta forma aí. Ok, aqui a gente não precisa passar a altura, porque a gente já está criando ele. A gente já está lá, ó, gerar o bloco, já passamos essas medidas tudo. Então, o que eu preciso passar? As minhas variáveis, né? Então, vírgula, vertical, passamos aqui. Façamos o for U, né? Para a gente poder pegar esta medida. Então, vou fazer assim, U, que a gente está manipulando isso aqui. Se colocar 2, vai dar erros, né? Então, for em U, pode ser desta forma. Vai ser blocos não virtuous e sim o nosso UVS. É bom você ler essas documentação, tá, pessoal? Que basicamente... eu já falei sobre altura, largura, então usa um pouquinho a mente aí, tá? Ok, beleza. Eis a questão. A gente precisa criar o nosso module, né? Então, para isso aí, module, né? Ponto generate, tá, pessoal? Cuidado com isso aí. Generate. Chamamos a função. Aqui também tem os this, porque a gente esqueceu de passar aqui, que eu me refiro a ela mesmo, que é o mesmo que self. Ok. Acho que é só isso aí, né, pessoal? Bacana, né? Como a gente pode fazer direto aqui, eu vou fazer o seguinte. Vamos gerar isso daqui. Vou tirar isso daqui e vamos aqui embaixo. Podemos fazer desta forma. Então, this, né? Vamos fazer o seguinte. Eita, vamos aqui. This, ponto, né? Vamos pedir ele para fazer o subsets desta forma. E pedir ele para gerar daqui já de uma vez. Então, a gente vai pegar na posição, não é isto? 0. Ok, então ele vai começar a gerar o nosso bloco de lá, né? Ponto module, né? E pedimos aqui ponto generate, né? Que ele vai chamar a função e gerar para a gente. Ok, então aqui a gente já fez tudo. Opa, bati o olho aqui. Tá com 2T, presta atenção nisso aí. Se a gente vir para cá, a gente já pode testar, né? Ok. Aqui tá tudo bacana. A gente referenciou a nossa classe. Ok, a cor. O que falta aqui, a gente precisa criar este jogador também, né? Então, vou dar um Ctrl C. E a gente pode fazer o seguinte. Pode ser aqui, né? Antes dele entrar na classe, né? Ou pode ser cá em cima, tá? Pode ser aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar, né? Que ele
vai receber o que? Vamos pôr aqui. Então, Ctrl o C. Ele vai receber um ponto, a gravidade dele, né? A gravity vai ser igual a 0.0, né? Que aí ele não vai ter gravidade. Vou dar espaço, ok? O que eu tô lembrando que também que a gente tem que vir aqui, pessoal. Vem aqui, ó, e digita aí, por exemplo, pip install, que a gente vai precisar do nosso PSD traço desta forma tools. Dá um enter aí, eu creio que eu já tenho com certeza. Ele já tem aí, ele já deu ali satisfied, ok? Vamos aqui. Vamos executar e ver se a gente já carrega a nossa imagem, né? Opa, aí já carregou, bacana, beleza. Então a gente já tem, né, aqui a nossa tecla A, a gente vai para a esquerda, né? A D a gente vai para a direita, o W a gente vai para a frente, não é isso? Tá? Conforme aí, o S a gente retorna para trás. Observe que a gente já está carregando bastante aí a nossa textura, né? Se você observar aí, este é o quadro que a gente está carregando no nosso cenário aqui, né? Então ele fica desse tamanho aí, mas depois a gente já vai manipular ele para a gente criar ele os pedaços, né? Aqui na nossa cena e por aí vai. Então basicamente é isso, né? S para retroceder, A para a esquerda, né? E W para andar para a frente, certo? E por aí vai, tá, pessoal? Bom, eu não tô muito legal, tô bem gripado e não sei se vocês já observaram isso aí, mas praticamente é o nosso mouse aqui também, a gente já pode fazer alguns movimento aqui e a gente vai manipulando isso aí, tá, pessoal? Bom, por enquanto é só isso aí. Para sair, observe que ele está recebendo o meu mouse aqui, né? Eu estou mexendo com o mouse e ele está mexendo o nosso bloco ali. E ele não me mostra, não me deixa eu ir lá no xizinho para a gente poder sair da tela. Mas se você pressionar o Shift e Q, ele tira e ele fecha para a gente, né? Então, pessoal, o que a gente fez aqui até então, pega lá os assets que a gente tem lá, né? Eu deixei lá já no GitHub para vocês. A gente criou o nosso módulo, né? Importamos alguma coisa aqui, criamos a nossa app, né? Colocamos app igual, chamamos a nossa função, né? Criamos aqui uma cor, né? A gente pode colocar green também, né? Verde. Se a gente colocar green aqui e executar novamente, no lugar do azul vai vir um verde, não é isso? Vamos verificar e tá aí, né? Eu deixei o azul porque faz parte do céu, né? Então, depois a gente vai colocar uma cor mais bacana aqui. Ok. Blue, desta forma aí. Vamos executar novamente e vai trazer aí o blue. Shift Q para a gente poder sair. Então a gente criou, né, o nosso jogador, que no caso está sendo ali a mira do nosso mouse, né? Aqui a gente tem, né, a gravidade, aqui a gente criou a nossa classe, instanciamos ela aqui. Aqui tem um update que onde é que a gente vai atualizar todas as funções, funcionalidade do nosso jogo, né? Criamos aqui o gerar terreno, rodamos a nossa aplicação e cá a gente fez, né, os nossos imports, a gente criou a nossa classe, aqui a gente criou, né, a gente fez aqui o nosso bloco, né, a gente criou a nossa textura, aqui a gente passou alguns parâmetros, aqui criamos um for para percorrer, aqui criamos, né, pegamos estas imagens que a gente está percorrendo, jogamos para dentro da nossa lista. Aqui a gente criou o nosso bloco, né? Gerar o nosso bloco, que é aquele bloco que a gente está vendo lá. Aqui a gente criou, né, o nosso terreno, aqui, né, o nosso gerar terreno.
e por aí vai. Já expliquei isso tudo aqui, então não tem necessidade de ficar aqui batendo muito na tecla, beleza? Pessoal, desde já eu agradeço. Se você gostou desse projeto aqui, deixa aí o seu gostei, o seu joinha. Erros, deixa lá na área de comentários, que assim a gente vai tentar responder aí o mais rápido possível. Então, vou deixar esse vídeo aqui. Se vocês, conforme aí o tanto de visualização e de likes, isso aí vai servir como referência para mim poder continuar esse projeto aqui, beleza? Então, ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.